Olá! Vamos começar mais uma série sobre ODS. Na série de hoje, nós vamos falar sobre a ODS 4, Educação de Qualidade, a ODS 5, Igualdade de Gênero, e a ODS 6, sobre água potável e saneamento. Vamos lá? Entrando aqui na ODS 4, ela foca sobre educação de qualidade. Qual que é o objetivo dessa ODS? É garantir o acesso à educação inclusiva, educação de qualidade, educação equitativa e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todas as pessoas, para todos, né? Então, a educação de qualidade, ela não é somente pensar no ensino bom, ela é pensar também na parte de educação inclusiva, incluir as pessoas dentro da educação de boa qualidade, além de incluir as minorias também. Então, aqui é assegurar esse tipo de educação. Então, o objetivo é, até 2030, garantir que todas as meninas e meninos completem o ensino primário e secundário livre, equitativo e de qualidade, que conduza a resultados de aprendizagem relevantes e eficazes. Então, buscar até 2030 com que as crianças que estejam na escola, elas tenham um ensino de qualidade e que tenham resultados que sejam relevantes e eficazes. Não é só completar o ensino primário e terminar ele sem saber nada. É ser relevante, é ser eficaz, aprender realmente tudo que precisa se aprender, aprender a ler, aprender a escrever e além de outras competências e habilidades pertinentes aí ao ensino primário. Até 2030, garantir também que os meninos e meninas tenham acesso a um desenvolvimento de qualidade na primeira infância, cuidados e educação pré-escolar de modos que estejam prontos para o ensino primário. Como aqui está falando do ensino primário, até 2030 também tem que garantir que quem vai entrar na escola, na primeira infância, antes de entrar no ensino primário, também tem acesso a um desenvolvimento de qualidade para que entre preparado no ensino primário. Aqui no 4.3 ele fala um pouquinho sobre a igualdade de acesso para todos os homens e mulheres à educação técnica, profissional e superior de qualidade, a preços acessíveis, incluindo universidade. Então aqui entra a questão de pensar em programas que promovam acesso, aí já não está mais falando de crianças, a homens e mulheres à educação técnica, profissional superior de qualidade. Não sei se vocês vêm vendo a parte aí do novo ensino médio, tudo que foi construído, a parte de itinerários, tudo mais, ensino profissionalizante, algumas escolas do estado agora têm formação técnica, formação profissional. Então entra dentro desses objetivos, que é ter e assegurar a igualdade de acesso para todos os homens e mulheres à educação técnica e profissional. Porque se eu tenho um ensino técnico dentro de uma escola do estado, por exemplo, aquela pessoa, aquele adolescente que vai sair do ensino médio, ele não sai do ensino médio só com o ensino médio, ele sai com uma profissão técnica. Então, é garantir esse acesso para as pessoas à profissão técnica também. E também preços acessíveis, incluindo a universidade. Até 2030, aumentar substancialmente o número de jovens e adultos que tenham habilidades relevantes, inclusive competências técnicas e profissionais para emprego, trabalho decente e empreendedorismo. Então, é buscar habilidades, além de uma formação técnica, além do ensino básico, competências técnicas profissionais para que a pessoa consiga conquistar o emprego, ela consiga se desenvolver dentro do emprego, porque ela tem competências técnicas e profissionais que foram desenvolvidas. Até 2030, eliminar disparidades de gênero na educação e garantir a igualdade de acesso a todos os níveis de educação, formação profissional para os mais vulneráveis, incluindo pessoas com deficiência, povos indígenas e as crianças em situação de vulnerabilidade. Então, aqui é diminuir a disparidade de gênero e dos mais vulneráveis ao acesso a tudo isso. Até 2030, garantir que todos os jovens e uma substancial proporção dos adultos, homens e mulheres, estejam alfabetizados e tenham adquirido conhecimento básico de matemática. Tem muito a questão do analfabeto funcional, que é aquela pessoa que ela é formada, ela terminou o ensino primário, terminou o ensino médio, mas ela não consegue interpretar o texto. Aqui entra a parte de garantir que a pessoa seja alfabetizada e tenha conhecimento básico, além disso, de matemática. A matemática, ela está em tudo quanto é coisa.
A matemática, quando você entra para a parte profissional, tem muita matemática. E hoje em dia, a questão da pessoa não saber interpretar, ela afeta também nas questões de matemática. Porque matemática nada mais é você interpretar o que está pedindo para você conseguir resolver o problema, conseguir resolver a questão, conseguir resolver aquela conta. E sem interpretação você não consegue resolver nada. Então é garantir que as pessoas tenham conhecimento básico de matemática e que estejam alfabetizados. Até 2030, garantir que todos os alunos adquiram conhecimentos e habilidades necessárias para promover o desenvolvimento sustentável, inclusive, entre outros, por meio da educação, para o desenvolvimento sustentável, estilo de vida sustentáveis, direitos humanos, igualdade de gênero, promoção de cultura e paz, cidadania global, e aqui vai. Quando fala desenvolvimento sustentável, o desenvolvimento sustentável não é a sustentabilidade somente do meio ambiente. Eu vou plantar árvore, eu vou cuidar do clima. Eu tive uma matéria no doutorado que era engenharia para a sustentabilidade. E aí eu entrei na matéria, que você se inscreve, né, na matéria qual você quer participar. Eu me inscrevi na matéria achando que era a matéria que ia falar do meio ambiente. Era educação para a sustentabilidade, não era engenharia. Educação para a sustentabilidade. Eu achei que ia ensinar plantar árvore, fazer horta, falar do meio ambiente e tudo mais. Quando começou a aula, e não podia trocar mais, eu já estava lá, né, já tinha inscrito, já estava fazendo, não era educação para, não era sobre sustentabilidade do meio ambiente. Era o que precisa para que a educação se sustente. A educação se sustente ao longo dos anos, as teorias da educação para se sustentar a educação. Então não tinha nada a ver com o meio ambiente. Era sobre a educação ser sustentável. E quando fala aqui desenvolvimento sustentável, é isso. Não é só em relação a ensinar sobre o meio ambiente, é ensinar a ser uma sociedade sustentável. Então, estilo de vida sustentável, direitos humanos, igualdade de gênero, promoção de uma cultura de paz, porque se eu tenho uma cultura de paz, tecnicamente eu vou ter uma sociedade mais sustentável, porque se eu tiver muita guerra, muita briga, muito conflito, muito roubo, eu não tenho um convívio sustentável, não é sustentável se manter ali naquele lugar. Então a sustentabilidade, ela entra em todos esses termos, não somente a sustentabilidade da plantar árvore, fazer horta e cuidar da água. Aqui, construir e melhorar instalações físicas para educação, apropriadas para crianças e sensíveis a deficiências e ao gênero que proporcionem ambientes de aprendizagem seguro e não violentos, inclusivos e eficazes para todos. Aqui bate muito na questão da inclusão. Então, a inclusão é realmente a pessoa fazer parte daquilo, não é colocar a pessoa que tem alguma deficiência, colocar dentro da sala de aula e isolar ela dos demais. Isso não é inclusão. É ela realmente participar de todas as atividades, com as características que ela tiver, mas participar de todas as atividades junto com os outros. Substancialmente ampliar globalmente o número de bolsas de estudo para os países em desenvolvimento, em particular os menos desenvolvidos, pequenos estados, países africanos, para o ensino superior, incluindo programas de formação profissional, tecnologia da informação e da comunicação, técnicos de engenharia e programas científicos em países envolvidos e outros países em desenvolvimento. Aqui ele busca programas em que os países desenvolvidos ajudem os países que estão em desenvolvimento ou que são subdesenvolvidos a ajudar esses países a se desenvolver na forma de educação. Então, aqui é ampliar globalmente, é o global, as pessoas no geral do mundo inteiro ter acesso à educação de qualidade, à formação profissional, tecnologia da informação e comunicação. Eles colocam a informação e comunicação porque é uma das profissões do futuro. Se você for ver hoje, em muitas escolas, o pessoal lá do Vale do Silício, eles estão focando nos filhos, na parte de educação, principalmente na parte de tecnologia da informação e engenharia agronômica, que entra a parte de sustentabilidade na parte de alimentação, que são uma das profissões do futuro. Então, além dos países se desenvolverem nessa parte, também busque que os outros países se desenvolvam nessas áreas. Até 2030, substancialmente aumentar o contingente de professores qualificados, inclusive por meio de cooperação internacional,
para a formação de professores nos países em desenvolvimento, especialmente os menos desenvolvidos e pequenos estados insulares. Nesse daqui, quando pensa em professores qualificados, muitas vezes se encontra professores de várias áreas, de uma área determinada, dando aula de várias áreas diferentes, porque não tem professor suficiente, muitas vezes, na rede, e aí acaba que o professor, por exemplo, de química, dá aula de várias outras matérias que não necessariamente a formação dele. Então, algumas coisas já estão mudando. Por exemplo, aqui na cidade de onde o Instituto faz parte, né? Algumas escolas já estão mudando isso. Então, hoje tem escolas que já viraram para 2026 com o professor só podendo dar aula da formação dele. Não são todas, claro, mas algumas já fizeram essa mudança. Essa mudança vem da parte de diretoria de ensino, secretaria de educação, tudo mais, mas de onde vem vindo essas informações? Tudo dos objetivos das ODS. E aí aqui acabou. Abaixando aqui, tem aqui quais são, né, os trabalhos que vêm sendo, as intervenções que vêm sendo realizadas no Brasil nesse tipo de ODS, que é a ODS da educação. Então, tem 23 no Brasil, e aqui tem as por estados e regiões, né? Então, a região que mais tem aí é aqui embaixo. Tem como clicar nela? Ah, então não é assim. São 3 em São Paulo, 2 em Curitiba, tem uma aqui na região próxima de Barbacena, Juiz de Fora, Rio de Janeiro, tem mais lá para cima. Vem sendo feito em Recife, pro lado do Amazonas também tem. Uma no Maranhão, 2 aqui no Pará, 4 aqui próxima à região de Manaus e 3 na região ali de Roraima. Então, o Brasil vem desenvolvendo essas ações da área aí da ODS de educação de qualidade. O objetivo 5, ele fala sobre alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas mulheres e meninas. Esse empoderar vem do fato de dar voz, diminuir a discriminação e ter lugar para as mulheres e meninas da mesma forma que tem lugar para os homens nos mesmos lugares, né? Então, no 5.1 ele fala assim: acabar com todas as formas de discriminação contra todas as mulheres e meninas em toda parte. No 2, ele fala eliminar todas as formas de violência contra as mulheres e meninas nas esferas públicas, privadas, incluindo tráfego e exploração sexual de outros tipos. Então, aqui vem a parte de criar programas, aqui a parte da responsabilidade pública criar programas contra exploração sexual, o tráfico de mulheres, né? O tráfico de mulheres e isso nas esferas públicas e privadas. No 5.3 fala sobre eliminar todas as práticas nocivas, como os casamentos prematuros, forçados e de crianças, além de mutilações genitais femininas. Então, quando fala em empoderamento, é acabar com todas essas formas de violência e todas essas formas de discriminação. É dar voz para as pessoas que sofrem isso para que isso possa ser combatido, né? Reconhecer e valorizar o trabalho de assistência e doméstico não remunerado, por meio da disponibilização de serviços públicos, infraestrutura, políticas de proteção social, bem como a promoção de responsabilidade compartilhada dentro do lar e da família, conforme o contexto nacional. Então, esse daqui, se for pensar o contexto nacional, hoje no contexto nacional, tanto os homens quanto as mulheres, eles trabalham, os dois trabalham. Se for pensar o contexto de anos atrás, o homem era o provedor do lar e a mulher, ela tomava conta do lar e dos filhos. Não tem nada de errado nisso, assim como não tem nada de errado também a mulher também trabalhar. Só que a partir do momento dessa geração que as mulheres foram para o trabalho, essas mulheres também passaram a ser provedoras do lar. Então, é pensar num contexto em que dentro do lar é preciso promover a responsabilidade compartilhada dentro do lar, dentro da família. Responsabilidade compartilhada é nas questões da casa, nas questões da parte da família como
em si, na parte do lar. Então, conforme o contexto nacional. Então, é o contexto de hoje comparado com o contexto de anos atrás. Então, e o contexto de cada um também, porque cada família vai ter sua própria prática, cada família tem sua própria rotina. E às vezes o contexto daqui não cabe na rotina do contexto do outro, cada um tem seu próprio contexto. Mas pensar nessa promoção de responsabilidade compartilhada, compartilhar a responsabilidade de criação dos filhos, a responsabilidade de cuidar da casa, que mais? Garantir participação plena e efetiva das mulheres e a igualdade de oportunidades para a liderança em todos os níveis de tomada de decisão na vida política, econômica e pública. É dar espaço para que as mulheres também tenham cargos de liderança e participem em todos os níveis de tomada de decisão. Assegurar o acesso universal à saúde sexual e reprodutiva e os direitos reprodutivos, como acordado, em conformidade com o Programa de Ação de Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento e com a Plataforma de Ação de Pequim e os documentos resultantes de suas conferências. Então, aqui está pensando na parte universal, a parte global. Realizar reformas para dar às mulheres direitos iguais aos recursos econômicos, bem como acesso à propriedade e controle sobre a terra e outras formas de propriedade, serviço financeiro, herança, recurso natural, de acordo com as leis nacionais. Então, também dá voz e direito às mulheres nessas questões. Aumentar o uso de tecnologias de base, em particular as tecnologias de informação e comunicação, para promover o empoderamento das mulheres. Esse daqui é utilizar as mídias, no caso, né, e as tecnologias de comunicação para promover esse empoderamento. Adotar e fortalecer políticas sólidas e legislação aplicável para a promoção da igualdade de gênero e o empoderamento de todas as mulheres e meninas em todos os níveis. Eu acho que dessa parte da questão, todo mundo já vê muita coisa, muita comunicação, tem muitas vagas afirmativas nas empresas hoje para poder cumprir com isso daqui. Tem muitos programas, tem muitas políticas que se aplicam a isso. Que a gente vê Caminhada das Mulheres, mulheres empreendedoras, mulheres à obra, mulheres. Você vê vários programas diferentes que acaba entrando dentro dessa parte dos direitos, igualdade de gênero, e eu acho que isso já está sendo mais desenvolvido até do que as outras áreas das ODS, né? Não que esteja perfeito, mas está encaminhando. Acho que está encaminhando, acho que está mais amadurecido do que os outros temas das ODS. Vamos indo. Aí aqui no Brasil tem 25 ações sendo realizadas, 5 na região ali de Manaus, 5 aqui próximo do Pará, 3 aqui na região sudeste, 3 na centro-oeste aqui, 4 próximo ao Acre, 2 aqui na região do Mato Grosso. Água potável e saneamento. Essa ODS ela fala sobre garantir a disponibilidade e a gestão sustentável da água potável e do saneamento para todos. Aqui, às vezes, parece que você está chovendo no molhado, né? Parece assim, nossa, mas quem não tem água potável e saneamento? Muita gente. Então, às vezes, você mora num centro urbano, você mora numa cidade que é mais desenvolvida, ali praticamente todo mundo tem acesso à água e acesso ao saneamento. Mas quando você vai para regiões mais afastadas, que no Brasil tem muita região mais afastada, você vê que nem todo mundo tem acesso à água e nem todo mundo tem saneamento. Se você pega, por exemplo, Ubatuba, é uma cidade de praia, nem todos os bairros de Ubatuba têm saneamento, nem todos os bairros de Ubatuba têm esgoto. Então, não tem estação de tratamento de esgoto. Então, o esgoto tem em alguns bairros, mas não em todos. Eu falei Ubatuba porque é mais conhecido. E é uma região de praia que bastante gente gosta de passar as férias lá. Agora, ali não tem, mas tem cidades que são piores ainda, que mais da metade da cidade não tem acesso ao saneamento. Você pega cidades grandes, mas tem zona rural, a zona rural não tem estação de tratamento, não tem saneamento. Às vezes tem alguns lugares tem fossa, mas tem lugar que não tem fossa, tem lugar que o esgoto é jogado no rio, tem lugar que o esgoto fica aberto, então nem todo mundo tem acesso ao saneamento. Então parece que é uma coisa que está se falando
há 50 anos, 30 anos, fala, nossa, desde quando eu sou criança falar disso na escola. Sim, mas até hoje não resolveram. Então, fala mesmo, faz tempo que fala, mas nem todo mundo tem. E acesso à água potável, nem todo mundo tem acesso à água potável. Então, aqui, até 2030, alcançar o acesso universal e equitativo à água potável e segura para todos. A água potável, quando fala, é uma água que, se a pessoa tomar essa água, ela não vai ter nenhum problema de saúde depois. Ela não vai ter o risco de ter nenhuma doença, nenhum organismo patogênico que vai fazer mal para a saúde dentro daquela água. E o que acontece? Às vezes o pessoal acha que a água, só porque ela é transparente, ela tá limpa, e não é. Água transparente não é sinônimo de água limpa. Água limpa é água livre de patógenos, né? Então, até 2030, alcançar o acesso a saneamento e higiene adequados e equitativos para todos e acabar com a defecação a céu aberto, com especial atenção para as necessidades das mulheres e meninas e daqueles em situação de vulnerabilidade. Tem muito local no Brasil que ainda tem esgoto a céu aberto. E daí aqui é acabar, né? Então a meta até 2030 não é reduzir. Eu acho que o reduzir era uns 30 anos atrás, né? Que era para ser a meta. Hoje não é mais reduzir, é acabar. Até 2030, melhorar a qualidade da água, reduzindo a poluição, eliminando o despejo e minimizando a liberação de produtos químicos e materiais perigosos, reduzindo a metade a proporção de águas residuais não tratadas e aumentando substancialmente a reciclagem e reutilização segura globalmente. Esse daqui, se você pegar e entrar, por exemplo, no estado de São Paulo, tem o site da CETESB. No site da CETESB, você consegue ver a qualidade da água. E se a sua cidade tiver algum ribeirão que o pessoal se banha, prainha ou praia mesmo, tem tudo lá no relatório, tem a qualidade da água, de balneabilidade, que é para a pessoa se banhar, tem a balneabilidade das praias, dos rios, e tem também a questão da água potável para consumo, que é a água de abastecimento público. Se você olhar o relatório da CETESB e ver a água dos rios, tem lá do estado inteiro, de toda cidade, você pode procurar sua cidade lá, se você for de São Paulo, você vai ver que lá tem a classificação. Excelente, bom, ruim, péssimo, roxinho lá é o péssimo, o vermelho é o ruim. Você vai ver que a água para abastecimento público, a água que o pessoal vai tomar, em vários lugares ela passa mais da metade do ano com a classificação péssima, não é nem o ruim, é o péssimo, é o roxo. Então, quando tá com o péssimo, tá puro coliformes fecais. É por isso que o pessoal volta da praia no meio, quando tem aquele monte de gente na praia no final do ano, em um monte de lugar, volta lá todo mundo com virose, com rotavírus, com um monte de coisa, porque a carga de dejetos que é despejado no rio, na praia mesmo, em tudo quanto é lugar, aumenta consideravelmente. O tratamento já não dá conta normalmente, piorou quando o pessoal tá lá, então até a água que você está ingerindo já não tá boa também. Então, se você olhar lá o da CETESB do ano, você vai ver que tem praias, quando as praias estão impróprias, a parte balneável para você tomar banho lá, é porque tá puro coliforme fecal, porque a boa já tem, mas é uma quantidade que não vai trazer risco à pessoa que entrar naquela água. Quando tá ruim e péssima, é a quantidade muito maior ainda, que tá puro coisa ali. Então, quando você pensa em liberações de produtos, eliminar despejo, é isso, melhorar a água que vai voltar para o próprio abastecimento público, que a gente, o abastecimento vem dos rios, né? E o despejo acaba sendo nos rios. E a parte de tratar substancialmente é a parte das empresas, porque tem empresa que ela coleta a água do rio e depois ela devolve. E aí tem a parte dela reciclar, reutilizar ou então devolver essa água tão boa quanto ela pegou. Então tem essa parte aqui de reduzir a proporção de águas residuais, que são águas que são resíduos, né? Até 2030, aumentar a eficiência do uso de água em todos os setores, assegurar retiradas sustentáveis e o abastecimento de água doce para enfrentar a escassez de água e reduzir o número de pessoas que sofrem com a escassez da água. Então, chega a época da seca, a água começa a diminuir, pelo menos aqui no estado de São Paulo, a água ela é represada em regiões mais altas para poder escoar para as regiões mais baixas, né? Aí a gente tem os reservatórios, né? Tem reservatório de Jaguari, tem vários outros reservatórios, tem o de Paraibuna, aqui na região de São Paulo. E aí, conforme para de chover, vai diminuindo a água do reservatório, começa a escassez de água, faltar água em todos os lugares.
quando fala assegurar retiradas sustentáveis, é que realmente retire a água de forma que se sustente aquela água por mais tempo ali naquele volume. Se começa a retirar a água desenfreadamente, quando chegar a época de seca, a água ela reduz demais. E aí acaba faltando água para todo mundo. E a parte de eficiência do uso da água em todos os setores, que não é só para a população reduzir o consumo de água, mas todos os setores, a parte industrial, todas as partes que utilizam água para poder utilizar assegurar a retirada sustentável. Porque aqui, por exemplo, na divisa entre São Paulo e o Rio de Janeiro, tem o Rio Paraíba, que ele é um rio que ultrapassa os dois estados. Como o Rio vai de São, quando como o Rio Paraíba ele vai de São Paulo para o Rio, tem uma vazão mínima que São Paulo tem que entregar para o Rio de Janeiro por lei. Então, tem uma legislação, um controle ali que tem uma vazão mínima que ele tem que entregar de um estado para o outro, para que não falte água nos estados, como se fosse um acordo. Então, criar mais políticas públicas para que não falte água para ninguém e que as pessoas usem a água de forma sustentável. Até 2030, implementar a gestão integrada de recursos hídricos em todos os níveis, inclusive via cooperação transfronteiriça conforme apropriado. Então, aqui entra o que eu falei dos dois estados, porque tem rio que ultrapassa fronteiras, ele vai de um estado para o outro. E muitas vezes a gestão dos recursos hídricos de um estado é diferente do outro, mas mesmo sendo diferente, quando ele sai de um para o outro, daquele que saiu tem que garantir que chegue o que precisa no outro também. Senão, o estado que o rio nasce lá, ele vai pegar tudo para ele e o outro vai ficar sem nada. E aí não é justo. Então, aqui é ter a gestão integrada dos recursos hídricos, que hoje já tem a gestão integrada, tem a gestão dos estados e tem a gestão nacional, tem a política nacional de recursos hídricos. Até 2020, proteger e restaurar ecossistemas relacionados com a água, incluindo montanhas, florestas, zona úmida, rio, aquíferos e lagos. Não adianta falar assim, tá bom, não vou mais gastar água. Mas aí eu tiro toda a mata ciliar em volta do rio, tiro toda a mata ciliar que protege as nascentes, aí o que acontece? A nascente, ela seca, então não tem mais água. Então, além de você cuidar da água, você também tem que restaurar os ecossistemas que estão relacionados à água. Tinha um programa um tempo atrás, eu não tenho certeza se ainda tem, que era de produtor de água. As pessoas que protegiam nascentes relacionados a essa parte do rio, elas recebiam que era o produtor de água que falava. Mas eu não sei ainda se tem esse programa. Mas são criar programas de forma com que as pessoas ajudem e também criem políticas públicas para proteger e restaurar esses ecossistemas. Até 2030, ampliar a cooperação internacional e o apoio à capacitação para os países em desenvolvimento em atividades e programas relacionados à água e saneamento, incluindo coleta de água, dessalinização, eficiência no uso da água, tratamento de efluentes e a reciclagem e as tecnologias de reuso. Então, pensar na água como um todo: abastecimento, reciclagem, reutilização. Apoiar e fortalecer a participação das comunidades locais para melhorar a gestão da água e do saneamento. Então, aqui é pensar como que as comunidades locais elas podem ajudar para melhorar a gestão da água e do saneamento. O que é legal pontuar é que o Brasil ele tem uma das melhores legislações ambientais, se for comparar com a do mundo inteiro. O único problema é que não entra em prática, ela não é implementada. Mas ela é uma das melhores, ela é bem escrita, ela, querendo ou não, ela cumpre com todas essas que a gente acaba falando aqui. Só que ela só não é implementada, ela não é posta em prática. Mas ela acaba abordando tudo isso que tem aqui. Pode ir. Aqui no Brasil tem 7 programas relacionados a essa área de água, potabilidade, sendo realizados. E pode ir. E um deles está aqui dentro do Distrito Federal. Aí vai falar assim, por que tem 7 no Brasil e só um aqui? É porque às vezes alguns programas são globais e o Brasil está envolvido naqueles programas globais. Então por isso que aparece os 7, mas aí não aparece mais nenhum pontinho no resto. E a série de hoje foram esses 3: educação de qualidade, igualdade de gênero, água potável e saneamento,
Na nossa próxima série, a gente vai falar das próximas 3, a 7, a 8 e a 9. Espero vocês na nossa próxima série sobre as ODS e vamos conhecer um pouquinho mais delas.